Bom dia, pessoal. Dando início aqui à nossa leitura de hoje. Uma emergência, né? Porque a Sheila está com os problemas técnicos e eu, felizmente, tenho essa sala. Ela tem espaço para 6 pessoas apenas, mas como Sônia disse que ela conseguiria entrar, resolvi fazer mesmo. E estamos gravando aqui, tá? Vamos iniciar o capítulo 3, a percepção inocente. O primeiro ponto, eu acho que a Sheila tem lido, acho que chega a dar 1h, 45 minutos, mais ou menos, né? 8h35 até mais ou menos umas 9h15, 9h20. Aí a gente conversa aqui, né? E se não entrar mais ninguém, a gente faz uma breve conversa, mas de qualquer forma, vamos gravar a leitura. Expiação sem sacrifício. Eu achei muito interessante esse capítulo, eu já li ele, né? Então, para mim vai ser bom para dar uma revisada. Outro ponto tem que estar perfeitamente claro antes que qualquer medo residual, ainda associado aos milagres, possa desaparecer. A crucificação não estabeleceu a expiação, mas a ressurreição, sim. Muitos cristãos sinceros compreenderam isso de modo equivocado. Ninguém que esteja livre da crença na escassez poderia cometer esse equívoco. Se a crucificação é feita de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um de seus filhos a sofrer porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. No entanto, o cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? Vou ler de novo isso aqui, eu achei fantástico. O cristão real deveria fazer uma pausa e perguntar: como poderia ser assim? É provável que o próprio Deus fosse capaz de um tipo de pensamento que as suas próprias palavras claramente declararam como indigno de seu filho? Olha só que muito interessante. A melhor defesa, como sempre, é não atacar a posição do outro, mas, em vez disso, proteger a verdade. Não é sábio aceitar qualquer conceito se tens que inverter todo um quadro de referências de modo a justificá-lo. Esse procedimento é doloroso em aplicações de menor importância e genuinamente trágico em uma escala mais ampla. A perseguição frequentemente resulta em uma tentativa de justificar a terrível percepção equivocada de que o próprio Deus perseguiu seu próprio filho em prol da salvação. Está dizendo que é uma percepção equivocada. Essas palavras em si mesmas não, são sem significado. Tem sido particularmente difícil superar isso, porque, embora esse erro em si não seja mais difícil de corrigir do que qualquer outro, muitos têm se recusado a desistir dele em vista do seu valor proeminente como defesa. Em formas mais brandas, um pai diz: isso fere mais a mim do que a ti, e sente-se exonerado ao bater em uma criança. Tu podes acreditar que o nosso pai realmente pense desse modo? É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada deste tipo permaneça na tua mente. Eu não fui punido porque tu foste mal. A lição totalmente benigna que a expiação ensina está perdida se for manchada com esse tipo de distorção sob qualquer forma. A declaração: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e uma percepção equivocada através da qual a pessoa a declaração: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu passado mal a Deus. O passado mal nada tem a ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda teus feitos maus contra ti. É provável que os guardasse contra mim. Certifica-se de que reconheces como essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença de que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o jardim do Éden.
Meu Deus, é muito interessante. É também por isso que de tempos em tempos podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Tenho feito todo o esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos, se tu o desejas. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso, até mesmo como teu Pai no céu é misericordioso. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam os seus alunos. Vou repetir isso aqui, porque eu também, né, trabalho como professora na minha vida secular, né? Bons professores nunca aterrorizam os seus alunos. Eu achei isso aqui extraordinário. Desculpa os comentários, gente, mas realmente, isso aqui é extraordinário. Aterrorizar é atacar, e isso resulta na rejeição de que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa a inocência à força, não à fraqueza. A inocência é capaz de sacrificar, ou melhor, desculpa, a inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela não pode projetar. Só pode honrar as outras mentes porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados para outros que são como eles. O Cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido de que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação está perfeitamente evidente. A expiação é inteiramente sem ambiguidades. É perfeitamente clara porque existe na luz. Só as tentativas de amortalhá-la na escuridão têm feito com que ela seja inacessível àqueles que não escolhem ver. A expiação em si não irradia nada além da verdade. Ela, portanto, é o epítome de tudo que é incapaz de causar dano e dela apenas bênçãos se irradiam. Não poderia fazer isso se surgisse de qualquer coisa que não fosse a perfeita inocência. A inocência é sabedoria porque não está ciente do mal e o mal não existe. Todavia, está perfeitamente ciente de tudo que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade. O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita. É a demonstração final de que todas as outras lições que eu ensinei são verdadeiras. Se podes aceitar essa única generalização agora, não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és libertado de todos os erros se acreditas nisso. A inocência de Deus é o verdadeiro estado da mente de seu filho. Nesse estado, a tua mente conhece a Deus, pois Deus não é simbólico. Ele é fato. Conhecendo seu filho tal como ele é, reconheces que a expiação, não o sacrifício, é a única dádiva apropriada para o altar de Deus, onde nada exceto a perfeição deve estar. A compreensão do inocente é verdade. É a verdade, né? É por isso que os seus altares são verdadeiramente radiantes. Agora, tópico número 2, milagres como percepção verdadeira. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que a esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão ou tudo e nada como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos.
É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou o nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo que pense poder. Muito boa essa frase. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo que pense poder fazer isso, né? A inocência não é um atributo parcial, não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos, às vezes. Enquanto a sua inocência não vem a ser um ponto de vista de aplicação universal, não vem a ser a sabedoria. Não vem a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Quando te falta confiança no que outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Ele também tem um efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria ou o que tu crias com a mesma vontade tem qualquer existência real. Isso, então, é tudo que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua mente, que Deus criou à semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada não é porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada e a vontade não é livre para serir a si mesma. Ser um é ser uma só mente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Vou repetir isso aqui de novo. Quando a vontade da filiação e do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente, uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque os seus corações são puros, os inocentes defendem a percepção verdadeira, em vez de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente, porque os vês tais como são. Tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura a que o milagre induz. Tópico número 3, percepção versus conhecimento. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. O conhecimento é poder porque é certo e certeza é força. A percepção é temporária. Como um atributo na crença no espaço e no tempo, está sujeita ao medo ou ao amor.
As percepções equivocadas produzem medo, e as percepções verdadeiras fomentam amor. Mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. É por isso que a percepção, não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ou ao teu irmão, ou a Deus. Essa tem que repetir também. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ou ao teu irmão, ou a Deus. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação, e isso significa que ela não é íntegra ou consistente. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conheces. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre, ou a resposta certa, as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Como tu percebes, qualquer momento dado determina o que fazes e as ações têm que ocorrer no tempo. O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se ao medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa, que atrasa ao domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O fato de a percepção estar envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. A Bíblia te diz para conhecer-te a ti mesmo, ou teres certeza. A certeza é sempre de Deus. A certeza é sempre de Deus. Quando tu amas alguém, tem a percepção de como é. E isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é o resultado da revelação e só induz ao pensamento. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. E Jesus fala, né? Conhecereis a verdade. Não é percebereis a verdade. Eu me lembrei disso agora. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. Lá ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento, trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para com os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, venha a ser, conhece a Deus e aceita a sua certeza. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente, e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho.
Percebe-o corretamente de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita clareza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não se reconhecem umas às outras, não reconhecem a ele. Tópico número 4, o erro e o ego. As capacidades que possuis agora são apenas sombras da tua força real. Todas as tuas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tens certeza quanto ao modo como vais usá-las e és, portanto, incapaz de conhecimento. Tu também és incapaz de conhecimento porque ainda podes perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflituar. Isso é assim porque eles são sem significados uns para os outros. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação. Olha só, a consciência, a nossa percepção, foi a primeira divisão introduzida na nossa mente depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor em vez de um criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceber a ti mesmo como desejas ser, mas não como és. No entanto, só podes conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa sobre a qual podes ter certeza. Tudo mais está aberto ao questionamento. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito em vez de ser criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de receber respostas significativas, porque essas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro, e essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda a razão para sentir medo percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a tua criação está além do teu próprio erro. E por essa razão que, eventualmente, tens que escolher curar a separação. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece, porque só é aplicável à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado, e até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como a correção para a mentalidade errada, e se aplica ao estado mental que induz a percepção apurada. É a mente que se volta para o milagre porque cura a percepção equivocada, e isso é de fato um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. A percepção sempre envolve um uso equivocado da mente, porque traz à mente as áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente, a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Isso a coloca a serviço do espírito, no qual a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível porque a mente pertence ao espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. A mente pertence ao espírito que Deus criou e é eterna. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível, porque tens que perceber alguma coisa e com alguma coisa. É por essa razão que a percepção envolve um câmbio ou tradução que o conhecimento não necessita.
A função interpretativa da percepção, uma forma distorcida de criação, então te permite interpretar o corpo como tu mesmo, numa tentativa de escapar do conflito induzido por ti. O espírito que conheces não poderia ser reconciliado com essa perda de poder, porque é incapaz de escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessível à mente, e inteiramente inacessível ao corpo. Daí em diante, o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão, meramente te mostrando que ela não existe. A verdade vai sempre vencer o erro desse modo. Isso não pode ser um processo ativo de correção, porque, como já enfatizei, o conhecimento não faz nada. Pode ser percebido como um atacante, mas não pode atacar. O que tu percebes como ataque é o teu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído. Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, têm o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar um erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do Espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente, se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz a escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua escolha certa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser: todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz. E essa é a tua realidade. Ponto número 5, além da percepção. Eu tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real, e que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento, realizado pela união da minha vontade com a do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá alguma das nossas declarações subsequentes. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um senso específico de falta ou necessidade. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade. Consegui, verdadeira. E essa é uma palavra inexistente em inglês, né? Generalizabilidade. Já enrolou minha língua. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, estás implicando tacitamente que acreditas na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamento engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado mesmo na sua forma mais engenhosa. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesses, né, em tua mente certa. A questão fundamental que te perguntas continuamente não pode de jeito nenhum ser dirigida a ti mesmo de forma adequada. Continuas perguntando o que és. Isso implica que a resposta não só é uma resposta que conheces, mas também que depende de ti para supri-la. Entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem está sempre relacionada com a percepção e não é uma parte do conhecimento. Imagens são simbólicas e representam alguma outra coisa. A ideia de mudar a tua imagem reconhece o poder da percepção,
mas implica também em que não há nada estável para conhecer. Conhecer não está aberto à interpretação. Podes tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado, e não separado ao mesmo tempo. É impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a tua confusão geral. Tua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas como sempre acontece quando o método e conteúdo estão separados, ela é usada em uma tentativa fútil de escapar de um impasse inescapável. A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque esse conhecimento não requer engenhosidade. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. A oração é um modo de pedir alguma coisa. É o veículo dos milagres. Mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração no sentido usual vem a ser completamente sem significado. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, tu te colocaste em uma posição na qual só poderias parecer-te com o teu pai, percebendo milagrosamente. Tu perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és um milagre de Deus. A criação é a tua fonte e a tua única função real. A declaração criou o homem à sua própria imagem e semelhança necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. A percepção, em contrapartida, é impossível sem uma crença em mais e menos. Em todos os níveis, envolve seletividade. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar. A avaliação é uma parte essencial da percepção, porque os julgamentos são necessários para a seleção. O que acontece com as percepções se não existem julgamentos, nem nada além da perfeita igualdade? A percepção vem a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida. Toda verdade é igualmente verdadeira e conhecer qualquer das suas partes é conhecer toda a verdade. Só a percepção envolve uma consciência parcial. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. É totalmente uno e não tem partes separadas. Tu, que realmente és um com ele, não precisa senão conhecer a ti mesmo e o teu conhecimento está completo. Conhecer o milagre de Deus é conhecê-lo. Conhecer a Deus, né? O perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária, porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. O espírito conhece a Deus de forma completa. Esse é o seu poder milagroso. O fato de que cada um tem esse poder de forma completa é uma condição inteiramente alheia ao pensamento do mundo. O mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, porque são os seus pensamentos, pensamentos de Deus, né? Enquanto durar a percepção, há lugar para a oração. Uma vez que a percepção se fundamenta na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação, nem se entregaram à verdade. A percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que perceba, seja o que for, necessita de cura. A comunhão, não a oração, é o estado natural daqueles que conhecem. Deus e o seu milagre são inseparáveis. Como são belos de fato os pensamentos de Deus que vivem à sua luz. O teu valor não está além da percepção, porque está além da dúvida. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, em que o milagre que tu és está perfeitamente claro. Eu vou fazer o seguinte, gente, ficam faltando 2 tópicos para finalizar o terceiro capítulo. Nós paramos no tópico 6. Eu li até o 5, tá? Já deu aqui 35 minutos de leitura. Eu tinha falado em 45, mas o próximo tópico é bem extenso. Então, eu vou parar a leitura agora, tá?
De novo, eu li até o 5, na próxima leitura seria o 6 do terceiro capítulo, né? O julgamento e o problema da autoridade, tá? Que só o que eu li hoje, só o que eu li hoje já foi bem impactante, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir para comentários, alguns comentários nossos aqui, e aí eu vou encerrar porque o StreamYard tem um limite, tá? Mas de minha parte, eu estou tendo uma experiência bem interessante com esse curso, né? Com esse livro. De fato, deixa eu só deixar meu livro aqui, que ele é muito pesado. De fato, ele desafia muitas percepções. Eu não tenho muito o que dizer, assim, eu estou deixando o livro atuar. Mas me pegou muito essa parte em que ele fala da percepção e do conhecimento. A ideia de que Deus não é um Deus de sacrifício, que a gente está acostumado a ouvir, né? E que a questão também da expulsão do Éden não foi bem assim. Eu acho isso interessante, mas eu não sei muito o que dizer, porque eu estou justamente num processo aí de deixar a coisa atuar, percebendo minha mente como separada, né? As nossas mentes, né? Estão separadas e, enfim. Mas é interessante essa distinção. O que é percepção e o que é conhecimento. O conhecimento vem de Deus e a percepção, na minha leitura, né? É a percepção do mundo caído, das projeções, dos hologramas, enfim. Mas eu não posso falar muito, gente. Esse livro tem me virado de cabeça para baixo. Enfim, não sei se Sônia, ou Raquel, ou Pauline, ou Renata querem falar alguma coisa antes de eu ter que interromper aqui. Fale, Raquel. Eu fui me dando uma angústia tão grande na leitura, eu fui ficando muito angustiada, e você falando assim, eu tô com um nó na minha garganta. Mas qual que é o entendimento, né? Quando aí fala dessa separatividade, o quão eu me sinto totalmente separada, totalmente. Isso é angustiante. Que angústia saber disso, que angústia olhar para isso. Por mais que, né, ele fala da percepção, da consciência, de tudo isso, e que a mente não deveria estar separada do espírito, e falar tão claramente, e a gente vê o quão é real nós estamos separadas, me trouxe uma angústia, assim, que eu tô entalada, entalada. E aí tipo, eu fico pensando assim, como que eu consigo, Senhor, não estar mais separada? Se eu tenho mente, se eu tenho percepção, se eu tenho consciência que está tudo separado, tudo distorcido, e aí fala no livro, né? Quando você percebe, você já está separado, porque não era para ter percepção, era simplesmente para ser. E o quanto a gente percebe um monte de coisa e o quanto que a nossa percepção é errada. Porque aí fala assim, a última frase que você falou agora, eu achei incrível na frase, não fala, percebe-se a si mesmo, diz, conheça-te a ti mesmo. E tudo a gente fala, uma percepção, fala, eu percebi isso, eu senti aquilo. Não, conheça a ti mesmo. Eu achei sensacional. A questão é, como? Porque parece que a gente já andou o mundo inteiro, já deu uma volta no mundo, e já deu volta de novo, e já andou de novo. E parece que a gente não fez nada e não andou nada. E parece que a gente está estagnado no mesmo lugar. Pois é interessante isso. Me lembrei agora para fazer a costura com Teresa de Ávila, né? Inclusive na quarta, até vou deixar o convite já, às 16 horas nós vamos falar das pérolas de Teresa, tá? Gratuitamente no Instagram e no YouTube para fechar, né, a jornada ali do Castelo Interior. E na primeira morada, então tá todo mundo convidado aqui, tá? Tô deixando o convite aqui. Porque muitas de vocês vieram conversar comigo, nossa, mas esse livro aí da Teresa, ele é para ser meditado. Eu fui meditando nas pérolas, eu fiz uma compilação, e aí a gente vai falar disso na quarta às 16 horas, vai ficar gravado também, tá? Vou transmitir tudo. E Teresa, na primeira morada, ela diz, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Eu vou falar melhor sobre isso na quarta. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque Teresa era muito ousada para a época. Né? Ela escreveu o Castelo Interior com medo de perseguição, porque as coisas que ela falava,
os letrados, né, ficavam de olho. E agora eu fiz essa costura, né? Não é percebe a ti mesmo, é conhece a ti mesmo. Mas daí a Raquel tem razão, né? A gente fica aí numa. A gente vai deixar de perceber, não necessariamente, na minha humilde opinião, mas a gente precisa saber que as percepções são equivocadas, né? Que a questão é conhecer, igual homem e mulher, né? Eu posso falar Adão, uma quando Eva coisa foi criada, né? rapidinho? Ele disse, essa sim é. Ali estava falando em conhecimento. Não, essa sim é sangue do meu sangue, carne da minha carne, etc. Enfim, Posso mas falar uma coisa? eu entendo a Raquel perfeitamente, eu também me pego nisso. Vocês estão me ouvindo? Bom Sim. Tá? dia. Oi, Desculpa. Renata. Sim, tô ouvindo. É engraçado, né? Falando de costura e toda essa coincidência, Jesuscidência, estou terminando de ler um livro da Ana Mendes, em que ela trata da questão da iniquidade. O que é Uhum. iniquidade, o que que ela faz e tudo. E aí, então, ela nos levou lá para Gênesis, na entrada do pecado, que foi o que foi falado agora, e ela disse que essas percepções, a personalidade, o caráter, tudo morava no espírito. E com a queda, eles foram morar na alma. Então, talvez seja essa a explicação para o que é essa angústia, para essa coisa que vocês estão falando, né? Como que não é perceber, mas é conhecer a ti mesmo. Infelizmente, por conta desse conhecimento não ter sido tão estruturado, não ter sido cuidado pelo homem, como Deus certamente criou para que ele tivesse esse conhecimento pleno, eh, foi retirado do espírito que está no comando, que não sofre essas percepções angustiosas e tudo, né? E transferido para a alma, transferido então para onde a gente tem toda a cadeia de sentimentos, é que eu acho que isso aconteceu. Não sei, eu posso estar errada, tá? Mas ela falou isso no livro, eu acabei de ler, estava lendo um capítulo. E o que É. me deixou assim bem curiosa, achei super interessante da leitura, foi dizer que um corpo foi criado para que essa percepção existisse, para que a as coisas fossem notadas, né. Então, isso denota e baseia ainda mais, né, concretiza mais a ideia de que não é um corpo com uma alma e um espírito, mas sim um espírito que possui um corpo, para que haja essa percepção, para que haja essa noção. Tô, tô falando alguma coisa errada? Olha, não, eu justamente estou me libertando disso, né? Quando eu comecei a ler esse curso, eu eu comecei a liberar minha mente dessas coisas. Ah, tá certo, tá errado. Você falou da Ana Mendes, eu trouxe Teresa. São é difícil, assim, é angustiante mesmo. Mas acho que passa muito por suportar essa angústia. Passa muito por suportar sem pensar muito, assim, sem se aferroar muito no certo e no errado, sabe? Eu tenho sido virada de cabeça para baixo, assim, com esse curso. E é interessante, Renata, né, Grace, porque fala essas questões, mas lá nos capítulos atrás, a Sheila até tirou foto e mandou para mim, quando falou do medo, e que o medo, ele nada mais é do que a falta de amor. E aí me veio aquele versículo que fala, né, o amor lança fora todo medo. E o quanto assim, essa separatividade é angustiante porque a gente sente medo, a gente percebe o tempo todo, a gente está no mental e na consciência o tempo todo, e o tempo todo a gente está separado. E aí foi, né, ele trouxe aí a questão da ressurreição como a única forma da expiação e o que leva a gente a não separatividade seria realmente a expiação, que é o arrependimento dos pecados. E ele fala da oração também, dessa questão de orar pedindo perdão o tempo todo, que é o que mais aproxima. E o conhecer-te a ti mesmo, ele pode ir ficando assim mais claro, porque a partir do momento que você conhece a ti mesmo, você se torna uno com ele, porque se ele nos fez a imagem e semelhança dele,
nós podemos nos tornar uno com Ele, ao mesmo tempo expiando os pecados, vivendo o arrependimento constante, né, dos pecados, inclusive de perceber, inclusive de ter medo. Todas as vezes, acredito que toda vez que falar, nossa, eu percebi isso, que eu isso, não, você não percebeu, você conheceu a ti mesmo mais uma parte É, de si mesmo. para mim, esse curso, ele tem tocado muito na questão do perdão, que eu acho que é a grande contribuição dele. E nós estamos nos aproximando do mês de Elul, que é o mês em que tem as súplicas, né, no judaísmo, para fazer techuvá, né, para retornar ao Senhor. E aí é o Salmo 130, que é o Salmo do Yom Kippur. Tu mantens aberta a porta do perdão, né? Deus mantém aberta essa porta. Os judeus no Yom Kippur todo ano eles oram, ratando lefaneja. Pequei contra ti. E com alegria. Isso me foi ensinado por um judeu, inclusive. Com alegria. Por quê? Porque está voltando ao Senhor. Então, para mim, a grande contribuição do curso é a questão do perdão. Muita coisa que eu leio ali bate de frente, mas a minha fé não mudou nada. Pelo contrário, eu acho que a minha fé só aumentou. Mas essa questão do perdão é o grande plus na minha visão desse livro. Eu tento silenciar minha mente para ela não subir, não levantar demais, né? Muito hiperativa, dizendo, não, isso aqui eu não aceito de jeito nenhum, não sei. Eu tento não fazer isso. Direito, mas quando você olha E para o às vezes é livro em difícil, relação... às vezes é muito difícil. Mas, assim, eu acho que a questão do perdão, considerando o tempo, acho muito pertinente essa leitura nesse tempo de Tá, Elul, mas então me né? conta aqui uma coisa, Grace. Quando você olha para o livro em relação ao perdão, que traz assim uma clareza para você, como que é você olhar para o perdão? O perdão seria a quê? Como que você olha o perdão? O perdão de você consigo mesmo? O perdão de você para o outro? Qual é o perdão que você consegue Não ver sei, com que o livro? eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Eu estou suportando a angústia, eu estou suportando a dúvida, eu não sei ainda, mas me parece, o pouco que eu li a respeito do livro, que a grande contribuição dele é nesse lugar, que não compete com a Bíblia, em hipótese alguma. Eu não vejo que as coisas estejam separadas ou competindo entre si. Mas, considerando o tempo que a gente está entrando, eu acho interessante essa coisa do Tem perdão. uma parte do livro que fala da gente perdoar Cristo por ele ter morrido por nós. Não sei, não sei. Eu não li o livro inteiro. Eu estou igual vocês. Parece Capítulo que eu vi 3, eu alguma não coisa sei. sobre isso, sabe? Eu não sei. Eu li muito pouco a respeito justamente para a minha mente não se levantar. Eu conheço a minha mente é danada. Então, É. eu tenho falado para minha mente ficar quieta um pouco. E aí isso traz uma angústia. Eu Mas acho que isso é ansiedade, né, Raquel? Acho que nesse capítulo, o que fica muito forte é que a gente tem que olhar mais para a ressurreição. isso Aí ele aí, isso eu fala, achei a muito legal. ressurreição é o mais importante, falando aqui com as minhas palavras, não tem treva que suporte a luz, não existe, né? Uhum. Então, eu achei isso, você pensar mais na ressurreição e também entregue a tua vida a Jesus, os teus pensamentos a Jesus, que ele não vai te forçar a nada, mas ele vai te ajudar, né? Eu acho que fica muito claro nesse, que a gente não consegue fazer isso sozinho. Não. Entende? Porque o ego, ele é meio que insano, né? A Eu gente diria. criou o que eu entendo aqui, que a gente criou muitos mecanismos para manter essa sensação de separação, mas a separação não existe. Nós nos sentimos separados, porém não estamos. Mas aí eu Não diria há uma coisa. separação. Eu diria uma coisa, baseado no que a Sônia está dizendo, né? O morre e peste é para o ego, não é para a alma.
Eu diria que para o É ego. para o ego. Tudo isso que a gente criou é loucura, tem muita coisa que é loucura. A gente foi criando coisas para manter esse sentimento de separação, É. de medo, né? De punição. Então, Até mesmo a questão... para mim o que fica muito é assim, a gente precisa da oração porque a gente ainda acredita na separação. Então, a gente precisa orar. Tipo, eu não consigo fazer isso sozinha. E isso é uma coisa que a gente já acreditava antes, né? Pensando... Lá na Bíblia, né? A gente não tem que submeter os nossos pensamentos a Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus pensaria? Aí, claro que ele vai perdoar. Inclusive a nós mesmos. Né? Eu vejo perdão, perdoar você mesmo. Em primeiro lugar, acho que seria isso. Perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo. Independente. Ele fala ali, não houve, não é que não houve sacrifício. Essa crença no sacrifício, a queda do Éden, independente de qualquer coisa. Jesus teria restaurado esse caminho para o Éden. Ele vem. Eu já ouvi várias pessoas falarem isso. Ele vem restaurar esse caminho. Aí, insistir na separação, até mesmo da perspectiva bíblica, ainda que ela tenha ocorrido num primeiro momento, seria um erro. Na minha humilde opinião, por enquanto. Porque eu ainda não li o curso todo. Nem eu. Acho que a gente não precisa se preocupar assim, será que é, será que foi? Que nem eu falei, na minha fé não mexe em nada, pelo contrário, só aumenta. Porque se ele veio restaurar, então realmente a gente insiste em algo e tem que perdoar a si mesmo por isso, né? Foi o que me ocorreu. Eu vou ter que interromper a gravação aqui, meninas. Muito obrigada. Deixa eu só concluir aqui, senão dá os problemas aqui na sala. Então, ficamos por aqui e até a próxima.